Feminilidade Radical, Carolyn McCulley. A autora é cristã, escritora e palestrante. Tem um círculo de ocupações que envolve aconselhamentos e atividades voltadas para o despertamento das mulheres em relação ao perigo maligno do feminismo. Ela própria foi feminista e ativista da causa e teve de sofrer enormes danos e uma profunda experiência de despertamento espiritual para que se conscientizasse do veneno feminista que é letal para as mulheres e para as famílias. O livro começa dizendo algo que merece destaque no jornal, de tão evidente e esclarecedor que é. Outra autora, Mary Cassian, diz que o feminismo redefiniu o significado de feminilidade. E dentro desse quadro moderno, a maioria das mulheres são feministas sem mesmo saber que são. Elas absorveram os ideais feministas como um paciente inconsciente que recebe uma medicação direto na veia enquanto dorme. E ao acordar, manifesta todos os efeitos daquele medicamento sem ter percebido como ou em que momento recebeu aquela intervenção medicamentosa. É capaz de achar que seu organismo se curou sozinho. E assim mesmo acontece. As mulheres modernas manifestam todos os comportamentos feministas, mas não aceitam o rótulo de feminista. E arrogam que o que dizem, pensam e fazem vem de suas próprias ideias, ou seja, elas pensam por si próprias, quando na verdade estão a reproduzir as premissas que o feminismo implantou em suas mentes, enquanto elas estavam intelectualmente adormecidas. O pensamento feminista permeou nossa cultura, vai dizer a autora em outra parte do livro. Mulheres jovens ou mais experientes, casadas ou solteiras, precisam se redimir, se erguerem diante de um mundo caído em vez de se arrastarem na lama e podridão que o mundo manifesta neste exato momento. E embora chamem de mulheres livres e empoderadas, essa imagem da mulher moderna é a de mulheres arrogantes, infelizes e vazias. Muito do que as mulheres aprendem sobre o que é ser mulher no mundo de hoje vem do feminismo. Portanto, não presta. É um conteúdo tóxico. Carreira profissional, revistas de moda, baladas e festas. Essa era a vida de Carolyn no auge de sua juventude. Uma típica rotina e mentalidade de uma mulher pós-moderna, como a maioria das mulheres atuais falam de si mesmas. No ápice de seus 30 anos de idade, no período da vida de uma mulher que os masculinistas chamam de post-wall, em que toda mulher enfrenta uma crise pessoal interior, em que se vê perdendo a sua melhor forma física e, portanto, tende a rever sua vida e comportamento e, não raro, busca na vida religiosa encontrar algum tipo de estabilidade emocional e sentimental. Ela teme ficar sozinha e, tendo uma péssima reputação social por seus anos de balada e sexo livre, e sem a juventude e beleza que lhe garantiria um bom parceiro provedor, ela vê na opção religiosa um caminho para apagar o passado e encontrar um parceiro que aceite as migalhas e restos que os alfas deixaram sobejar da mesa. De todo modo, Carolyn era fruto do que a mídia e universidades ensinava a todas as mulheres em sua época, que mulheres cristãs e recatadas, donas do lar e esposas dedicadas, eram coisa primitiva e infeliz. Que a verdadeira felicidade, uma mulher só encontra seguindo o exemplo e ensinos de Bret Friedan, Gloria Steinem ou Simone de Beauvoir. Essas palavras da própria autora, ela começava nessa época a perceber que tudo estava errado no discurso e modelos propostos para as mulheres seguirem. Carolyn, então, fez uma retrospectiva das mulheres de seu tempo e constatou que quase todas eram filhas de um casamento terminado em divórcio. E ela, então, diz que percebeu naquele momento que a geração em que vivia respirava e se contaminava com a poeira radioativa de uma virada cultural feminista. Mas elas próprias não percebiam onde e o quanto estavam imersas naquela podridão cultural do feminismo. Achavam que agiam de acordo com o que era natural para as mulheres modernas. Todas as mulheres que conheciam eram assim. Suas tias, mães, amigas ou professoras da faculdade, todas agiam, pensavam e falavam exatamente da mesma forma que ela. Portanto, se havia outro modo de ser e pensar, devia estar bem oculto em algum lugar remoto, distante da vista delas. Qual mulher poderia ver? Quem delas poderia achar? E Carolyn McCulley vai confessar que, em meio a esse turbilhão de dúvidas, foi numa pregação evangélica e em Provérbios 31 que ela percebeu o choque de realidade da mulher como ela deveria ser e da mulher como as feministas diziam para elas serem. A mulher moderna e empoderada do feminismo namora com muitos,
mas está sempre sozinha, nos momentos mais importantes, porque nenhum homem confia nela. A mulher feminista trabalha e ganha dinheiro, mas todos os seus rendimentos se esvaem como poeira porque ela gasta tudo no cartão de crédito, com roupas, sapatos, cremes. A mulher moderna do padrão feminista é empoderada, faz academia e posta fotos sensuais nas redes sociais. Mas em hipótese alguma seria convidada para uma reunião com gente inteligente ou de negócios, porque ela não tem o que falar. E ainda que tivesse, sua imagem e conduta não inspira dignidade nem confiança. O único lugar que um homem lhe chamaria para ir é num motel, numa boate de swing ou numa esquina sem iluminação à noite para ela pagar um boquete. Por outro lado, em contraste a isso, a mulher virtuosa de Provérbios 31, a qual Carolyn percebeu que era o verdadeiro modelo para as mulheres, é virtuosa, ou seja, honrada, idônea e íntegra. Possui mais valor do que joias raras. Está no versículo 10. O coração de seu marido confia nela, versículo 11. De bom grado ela trabalha, levanta cedo e contribui para a prosperidade do lar, versículo 13, 14 e 15. A mulher virtuosa, ao contrário do que as feministas diziam sobre as cristãs, não é passiva e servil. Ela pode bem ser empreendedora, uma mulher de negócios, uma mulher financeiramente independente, versículo 16. A diferença é que no feminismo as mulheres são encorajadas a fazer falsas denúncias e usar de malícia para usurpar os bens e suor do seu marido. Ou seja, seu empoderamento ou independência financeira vem de chantagens dela ser presenteada pelos amantes ou dela viver às custas do marido, do pai ou dos avós e investir seu dinheiro apenas em si mesma. Mas a mulher de virtude, como dito em Provérbios 31, examina uma propriedade e se achar um bom negócio, adquire-a. Mas como diz no próprio texto, com o suor das suas próprias mãos. O seu marido é estimado por causa dela, versículo 23. Ou seja, ele é bem falado por todos porque o comportamento de sua mulher traz honra e respeito a ele. Já a mulher empoderada moderna traz vergonha e humilhação. Andam com microshorts mostrando metade das nádegas, usam roupas transparentes e os bicos dos peitos salientes, sob uma blusa fina. Possui piercings no nariz, no umbigo, na língua. E é fácil de vê-la sexta-feira à noite com uma garrafa de cerveja na mão, sentada no bar do seu Zé, rodeada de amigos, rindo alto e falando putaria. Pois é isso que aprenderam sobre ser mulher nos tempos modernos. E para contrastar com essa imagem de pura decadência, segundo a Bíblia, a mulher virtuosa fala com sabedoria, a instrução está na sua língua. A sua casa anda bem e seus filhos a chamam de afortunada, e seu marido a louva dizendo: mulheres virtuosas existem, mas você supera a todas. Versículos 26, 27 e 28. Mas a saga da autora começou ao contrário de toda essa virtuosidade explicitada no texto bíblico e bem distante do padrão ordeiro que ela só descobriria bem mais tarde, depois de sua jornada pelas sendas do feminismo. Como muitas estudantes universitárias, foi na faculdade que Carolyn teve seu primeiro contato com o feminismo assim declarado. E após cursar uma matéria letiva a qual inscreveu-se apenas para fugir das disciplinas de política e economia chamada insuspeitamente de estudos femininos, Carolyn recebeu uma jorrada de informações antimasculinas e fortemente misândricas, mas que à época lhe pareceram libertadoras, porque colocavam o homem como fonte e razão de todos os males do mundo. Em sua cabeça juvenil, ela tinha algumas ressalvas e ressentimentos quanto à figura masculina, mas todas baseadas em questões pontuais ou subjetivas, como ter sido trocado por um namorado, por uma líder de torcida mais gostosa, ou ter se deitado com um jovem bonito e pedido segredo, mas depois ele ter espalhado isso pelo campus universitário. Essas coisas que não afetam a ordem do mundo nem abalam as relações homem e mulher. Porém, a partir daquele semestre, a mente de Carolyn foi cooptada pela ideologia feminista. E a partir de então, ela passou a integrar com comitês e grupos de ação feminista e a espalhar a ideologia feminista por todos os lugares. E seu trabalho como jornalista ajudava a ter acesso a diversos meios de radiodifusão, TV, jornais, revistas. O feminismo me ensinou que os homens eram o problema, mas no final das contas eu não tinha nada contra nenhum homem em específico. E alguns eram até agradáveis e eu os achava atraentes. Mas como não podíamos pensar fora da caixinha feminista, eu acabava recriminando a todos. É o que ela vai dizer na página 27. E algo preocupante, mas revelador,
A autora vai dizer na página 39 que hoje já vivemos numa era pós-feminista. O feminismo é o padrão. O feminismo, segundo a visão da autora, já não é algo que se vê por aí em alguma manifestação de mulheres lésbicas do cabelo curto e peitos de fora. O feminismo mais lesivo hoje está permeado em toda a cultura, nos filmes, novelas, jornais, esportes e até desenhos animados e games. Não há um aspecto da vida humana que não esteja impregnado dos ideais feministas. Um exemplo desse comportamento feminista padrão, mas que não é admitido ou percebido pelas mulheres como algo advindo do próprio feminismo, é aquele tipo de mulher que se vê muito em bares, casas de shows ou eventos e que esbanja um ar de mulher confiante e resolvida. Ela é o tipo que deixa os homens intimidados, é sexy e toma a iniciativa no sexo. Ela é extrovertida, prática e inteligente, discute sobre futebol, bebida ou sobre carros. É uma dama de armadura. Pode ser leal em suas amizades, mas desenvolve uma discussão com a mesma energia e disposição. É competitiva e frequentemente mede força com o homem e só o respeita se ele demonstrar mais firmeza do que ela, pois normalmente desprezam a fraqueza no homem e se excita quando demonstram força e autoridade. O problema é que ela vive numa gangorra emocional e, além de orgulhosa, não é confiável para relações duradouras, pois perdem o respeito muito fácil ao menor sinal de fraqueza do homem. Isso foi o que a Revolução Feminista fez às mulheres modernas. E todas, num grau maior ou menor, demonstram possuir essas características. E sob muitas outras camadas de hipocrisia e disfarçatez, o feminismo se manifesta no comportamento feminino sem que elas saibam. E como cristã, a autora vai dizer que seu intuito é restaurar os direitos dados por Deus às mulheres, em vez de querer colocar as mulheres acima dos homens como quer fazer o feminismo. E se a história da sua vida adulta começou com um adágio feminista enganador de que os homens são o problema, neste capítulo a autora buscará desfazer essa mentira e vai chamar o capítulo de Os Homens Não São o Problema. Carolyn McCulley faz então um recorte histórico de quando a idealização negativa dos homens por parte das mulheres começou. E vai apontar que ela teve início por volta de 1848 no levante das mulheres sufragistas, com a Convenção de Seneca Falls, e a iniciativa da Declaração dos Sentimentos, cunhada por Elizabeth Staton, Lucretia Mott e outras. O direito ao voto veio a ser concedido às mulheres em 1920. O que fica destacado, porém, é que, sob a amálgama de reivindicações ao voto, ao trabalho, ao direito à propriedade e de exercer ofício religioso, por trás de tudo isso havia um ódio e amargura subterrâneo em cada uma das líderes do movimento feminista da primeira onda. E foi esse rancor contra o homem que verdadeiramente inspirou o ativismo dessas mulheres e nos tempos modernos veio a se tornar a principal bandeira de luta feminista. Em vez de direitos às mulheres, hoje elas declaram abertamente que o que mais querem é destruir os homens, eliminar toda e qualquer posição que eles ocupem na sociedade. E essa raiz de amargura foi plantada por Elizabeth Staton, Simone de Beauvoir e Beth Friedan, dentre outras. Staton chegou a confessar em carta a uma amiga que se sentia enjaulada dentro do matrimônio, que o matrimônio era um rebaixamento da mulher e que desejava por fim aos cuidados de criação dos filhos e tarefas domésticas. Ela queria caminhar à vontade pelo mundo inteiro, ter liberdade ao invés de ser uma esposa, mãe, cozinheira e escrava doméstica. São as palavras da própria Elizabeth, a sua amiga. Uma chama acende dentro de mim, dizia Elizabeth Staton. Anseio derramar da minha própria experiência ao mundo. Simone de Beauvoir compartilhava também desse mesmo sentimento de raiva ao homem e ao matrimônio. Embora buscou ter uma relação aberta com Jean Sartre, sua principal queixa exposta no livro Segundo Sexo era da posição do homem acima da mulher na sociedade. Para Simone, a mulher figurava em segundo plano, um ser secundário, e se a mulher emancipasse da família, poderia de fato ser livre. De Beauvoir escreveu que todas as ideologias masculinas são direcionadas para justificar a opressão das mulheres pelos homens. Beth Friedan, outra porta-voz do feminismo na história, escreveu que há uma voz dentro das mulheres que diz: eu quero algo mais que marido, filhos e um lar. Ela chamou essa revolta ou tédio interior de um problema sem nome. E a exemplo das outras feministas, Elizabeth Staton e Simone de Beauvoir tratou logo de dar um nome a esse problema. Chamou de homem. Isso mesmo, se as mulheres com Friedan estavam vazias e entediadas, a culpa só podia ser dos homens, seus maridos.
que lhes proporcionavam facilidades demais. Pagavam as contas, davam-lhe dinheiro para que elas gastassem com carros, roupas e sapatos. Enfim, os homens eram culpados de tornar a vida da mulher comum americana boa e fácil demais. A mulher precisava de desafios, adrenalina, uma quebra da rotina. E como estratégia, o feminismo, após implantar essa insatisfação interior na mulher e culpabilizar os homens por isso, introduziu no imaginário feminino, por meio das novelas e filmes românticos, o ideal feminista de aventurar-se pelo mundo nos braços de um lindo e charmoso cafajeste. Ou seja, anti-heróis como Bonnie e Clyde, James Bond, Zorro ou mesmo Tarzan passaram a substituir aquele pacato bom homem herói de guerra ou devotado marido e fazendeiro e roubar o coração das mulheres, penetrando em suas fantasias românticas como aquele que atira do castelo onde ela vive presa e guardada pelo malvado dragão. Só que neste caso, o castelo ou masmorra é o casamento e o dragão é o seu marido. E a liberdade que ela almeja é uma vida de promiscuidade sem responsabilidade, como uma adolescente aventureira desbravando o país na garupa de uma Harley Davidson, vestida no colete preto cravejado, abraçada a um bad boy e sentindo o vento bagunçar-lhe o cabelo. Esse é o sonho americano ao avesso e que se cumpriu em muitos lares e famílias americanas nas décadas seguintes. Desde dessa época até então, os índices de divórcios e gravidez na adolescência ou filhos registrados sem pai só fez aumentar exponencialmente. Agradeça a Brett Frieden por isso. Frieden é identificada com a segunda onda feminista, sendo para efeito de informação a primeira onda a partir do sufrágio e da senhora Staton, a segunda onda com Simone de Beauvoir e o livro O Segundo Sexo, e a terceira onda com a vida e obra de Brett Frieden. A terceira onda teria seu início a partir da década de 1990. Vale lembrar que outras autoras divergiam em maior ou menor grau quanto às datas de início e fim de cada onda feminista, e também ao número de ondas ou movimentos feministas na história, como, por exemplo, a escritora e professora Ana Caroline, em sua obra Feminismo, Perversão e Subversão. Ela identifica 5 e não 3 fases do feminismo histórico. E outra importante consideração da autora na página 81 será que, à medida que é dito às mulheres nas escolas, livros e TV, de que os homens não prestam, as gerações seguintes vão crescendo odiando os homens e sentindo raiva deles, mesmo que elas próprias não tenham tido qualquer trauma pessoal com o sexo oposto. E como exemplo da nocividade perpetuada pelos discursos feministas desde a década de 70, a autora vai citar um dos seus maiores ícones, a feminista Gloria Steinem. E, como sempre, o homem e o casamento são sempre os alvos do ódio e desdém feminista. Uma mulher livre é alguém que faz sexo antes do casamento e tem um emprego depois dele. A forma mais garantida de ficar só é se casando. Uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Todas essas frases formam uma coletânea de ódio dirigida ao sexo masculino e ao casamento. E se pode imaginar os efeitos sobre a mente de jovens meninas em formação. Não é de admirar que os casamentos vão tão mal e a misandria seja tão aberta e efetiva sobre a masculinidade nos atuais tempos em que vivemos. É que essa geração tem aprendido a odiar os homens, tal como Steinem e demais feministas pretenderam. Na página 121, Carolyn McCulley vai expor que um dos ensinos mais virulentos e errôneos do feminismo é o de que as diferenças de gênero são culturalmente criadas. Todavia, esse dogma feminista não passa de um engodo, que não acha base nas pesquisas médicas ou literatura historiográfica. Há diferenças biológicas significativas entre homens e mulheres. Há diferenças na anatomia e funcionamento do cérebro. Homens e mulheres, de acordo com estudos neurocientíficos do Dr. Lee Holtz, disposto com detalhes na página 122 desta obra, usam diferentes partes do cérebro para codificar memórias, sentir emoções, resolver problemas ou tomar decisões. Contudo, estas diferenças não são divulgadas no meio universitário ou cultural. Isto é, elas não se tornam conhecidas do público geral, porque não endossam as narrativas feministas que tentam lavar a mente do público dizendo que homem e mulher são iguais, absolutamente em tudo, e que a própria diferença biológica no que tange à sexualidade não existe. São apenas imposições patriarcalistas geradas pelos homens. E a partir da página 133, ao introduzir o assunto da perspectiva divina para o casamento, a autora vai declarar que quando as pessoas
homens ou mulheres recriminam a instituição do casamento e afirmam que não querem ou que não vale a pena se casar, estão baseando-se nos modelos comportamentais de homens e mulheres atuais. O padrão de homem e mulher modernos não inspiram aqueles valores e ideais que um gostaria de ver no outro. Por exemplo, homens modernos demoram ter uma definição profissional. Moram com os pais ou em república até os 40 anos ou mais. São viciados em bebida, cigarro, passam todas as horas livres fumando narguile e jogando games online. Isso quando não são viciados em maconha ou outros entorpecentes. Eles também mantêm perfil no Tinder e possuem uma rede de contatos femininos no Facebook, além de não gostar de atividades físicas, nem saber fazer qualquer tipo de manutenção doméstica, ser indeciso, vestir-se como adolescente, falar apenas gírias e não ter nenhum tipo de iniciativa. Quanto às mulheres modernas, elas possuem um extenso catálogo de namoros, paqueras e antigos relacionamentos, o que não inspira confiança ao homem sobre seu caráter e intenções para com ele. Também possui uma lista e perfil no Tinder e Badoo e no Facebook. Coleciona uma rede de contatos em o qual figura ex-namorados, ex-maridos e possíveis paqueras futuras, as quais essa mulher diz a seu companheiro que são primos, são parentes, são apenas amigos. A mulher moderna também é festeira, bebe, fuma, adora uma rotinha de samba com os amigos, regado à bebida, a risadas altas e sexo sem compromisso no final da noite. Ela odeia trabalhos domésticos, trabalha, mas usa mal o seu próprio dinheiro e exige do marido que ele pague todas as contas. Não esqueça disso. De fato, vai dizer a autora, esse modelo de homem e de mulher não oferece, em hipótese alguma, qualquer tipo de estabilidade ou estrutura psicológica que dê condições mínimas para uma convivência saudável. Casamento e vida a dois é um empenho e compromisso simultâneo pelo bem-estar um do outro. Não se trata de mulheres obedecerem ou maridos mandarem. Trata-se de ambos abdicarem de suas preferências egoístas e vaidades pessoais e concentrar-se um no outro. Mulheres rueiras que vivem em festas, baladas e rodeadas de amizades solteiras jamais será uma boa companhia para um casamento, isso é certo. E homens infantilizados, beberrões, sem preocupação com o futuro próprio, acomodados, inseguros em relação a si mesmo e ao futuro, da mesma forma também não será boa escolha para um casamento. E a grande queixa de homens e mulheres, então, é que não encontram pessoas com perfis adequados ou quando parece ter encontrado após 1 ou 2 anos de casados, um dos dois mudam e passam a demonstrar os sintomas já ditos aqui que impossibilitam a convivência. O que fazer? Eis a questão. Para isso eu não tenho resposta. Já a autora acredita que no meio cristão ainda é possível encontrar homens e mulheres comprometidos com Cristo e, por consequência, alicerçados no ideal de ser ele um bom homem e ela uma boa mulher. Quanto a isso, não ofereço opinião, uma vez que cabe a fé e crença pessoal de cada indivíduo, de cada leitor deste audioanálise. A quem incline o coração a crer nisso, outros que se dizem decepcionados por terem se casado com cristãos e ter sido traídos, enganados e até expropriados de seus bens. O que sei, assim como em todas as áreas e setores da vida, há joio e há trigo, e isso não é diferente para o meio cristão. E para a conclusão desse tema, vale ressaltar que aqueles que pretendem casar-se, que tenham ambos em mente que o casamento deve ter e ser permeado de um conjunto de valores e comportamentos que criem uma aura de paz, confiança e apoio mútuo dentro do lar e no casamento. E se você, homem ou mulher, não tem essa percepção ou estes valores dentro de si, de fato eu aconselharia você a não se casar, pois você será fonte de sofrimento na vida do outro, e o seu único destino será divorciar-se poucos anos depois de ter se casado, com traumas, falido e marcado pela dor e decepção. E Carolyn se dispõe então a falar sobre darwinismo social, e vai chamar a atenção para o fato de que, como o movimento feminista é por praxe anticristão e fomenta tudo o que pode contrariar ou combater o cristianismo, por causa disso, historicamente o feminismo sempre apoiou o darwinismo e a teoria da evolução. Não se vê, por exemplo, nenhuma feminista inclinada a valorar o Deus cristão da Bíblia. Ao contrário, dizem que ele é um Deus machista e misógino, um símbolo perfeito do status patriarcal, demonstrado pelos homens e expresso na sociedade atual.
Segundo Macaulay, odiar o cristianismo é algo natural para o feminismo e, portanto, esse movimento abraçou a teoria darwinista desde o início, crendo que a teoria da evolução seria o golpe de misericórdia na crença em Deus e no cristianismo ocidental. Todavia, o que a autora vai revelar é que o darwinismo, ou a teoria da evolução, possui em seu cerne severas repercussões que hoje poderiam ser tomadas por misóginas e machistas. E Carrie Macaulay faz notar, segundo Darwin, toda a biologia evolucionista da mulher concorre para a geração de filhos. Ou seja, toda a biologia evolutiva da mulher contribui para a geração de filhos. Ou seja, o ápice da evolução feminina ou da mulher seria para torná-la uma mãe e cuidadora da prole. Em outras palavras, a biologia evolutiva aparelhou a mulher no decorrer das eras, segundo Darwin, para que ela atingisse seu grau máximo de evolução social e psicológica justamente no ato de gerar filhos e de cuidar do lar. Ser uma boa mãe e uma boa dona de casa seria a confluência biológica da mulher, o ápice de sua evolução, segundo a teoria da evolução. E isso para todas as espécies animais, isso de acordo com o darwinismo. A origem das espécies de 1859 vai dizer, a autora na página 185, contrariou a causa feminista porque, segundo Darwin, as mulheres seriam seres inferiores no sistema da evolução. Nesse mesmo sentido, os homens e a atividade masculina seria a vanguarda da evolução. Uma vez que caberia aos homens espalhar seus genes, povoar a terra, plantar, colher, caçar, proteger a prole, sem essas atividades masculinas nem sequer teria havido vida ou mesmo evolução e sobrevivência dos mais aptos. Segundo a teoria do darwinismo social, vai alegar a autora na página 186, somente o mais adaptado floresce na sociedade, o que aponta porque os homens são superiores e que desde o princípio eles lutaram pela sobrevivência na seleção natural, enquanto as mulheres eram alimentadas e protegidas ficando em suas cavernas, cuidando das crianças e mantendo a fogueira acesa. Alguns teóricos darwinistas chegou ao absurdo de dizer que, devido a esse confinamento pré-histórico nas cavernas, as mulheres não teriam desenvolvido bem suas faculdades intelectuais e cognitivas, tendo ficado nessas partes subdesenvolvidas. Outra vez aqui o darwinismo se opõe às mulheres, criando uma narrativa filosófica em que as mulheres aparecem como seres inferiores e abaixo dos homens. Mesmo assim, para o movimento feminista é mais conveniente apoiar e alicerçar a evolução darwinista, porque esta também se opõe às teses ideais cristãos de vida. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E hoje se entende, portanto, por que o feminismo combate arduamente qualquer tentativa de se sugerir que uma mulher, mesmo que por sua livre vontade, seja uma dona de casa e esteja a cuidar do lar dos filhos e do marido. Para qualquer feminista, a posição de esposa e mãe é depreciativa às mulheres. Uma mulher forte e feliz tem de ter uma carreira fora de casa e, de preferência, nem sequer saber fazer qualquer tarefa doméstica. Uma famosa autora feminista da década de 1990 escreveu: o confinamento das mulheres ao lar é a razão para a inferioridade feminina. A solução, vai dizer ela, era profissionalizar cada mulher na sociedade e levá-las a ter uma carreira profissional, tirá-las do lar. O lar do futuro, dizia Charlotte Perkins, também uma proeminente autora do início do século XXI, é um no qual nenhuma fagulha de trabalho deve ser feita, exceto por profissionais pagos. O resultado prático foi que o lar, o marido e a família fossem cada vez mais posicionados como inimigos da mulher. E é isso também que esclarece por que as feministas tanto lutam em promover o aborto. É que consideram os filhos e a gravidez um impedimento à carreira profissional da mulher. Além de que, com a concepção, o instinto materno da mulher é aflorado e ela tende a querer justamente aquilo que as feministas lhe ensinaram a odiar, que é o lar, a família e o marido. Depois disso, e apesar dos esforços feministas, os anos após a Segunda Guerra culminou a um retorno a certas tradições da família e o cultivo de valores do lar, da criação dos filhos e da religião. Ao que parece, os ataques do movimento feminista de primeira e segunda onda retrocedeu em seus resultados, independente dos motivos que aumentam ou diminuem a influência do feminismo sobre os lares e as famílias. Nessa época, o feminismo não desistiu de sua meta de destruir a união familiar, a unidade da família, de emancipar a esposa de seu lar e de seu marido.
E para fazer cumprir esse propósito, o movimento feminista levantou e inseriu na sociedade a figura da senhora consumidora. Um estereótipo de mulher dona do lar que faz uso extremo de todo tipo de tecnologia e artefatos de uso doméstico, sob o pretexto de que sua dedicação e bom serviço ao lar e aos filhos, por exemplo, depende dela estar em uso de toda a novidade tecnológica moderna. A nova enceradeira Mega Plus Ultra, a lavadora super econômica, a cortina de janela super moderna com proteção aos raios ultravioleta, a nova TV com sensor de voz, etc. Toda essa gama de apetrechos e artefatos modernistas para o lar foram massivamente publicitados para que fizesse da mulher do lar e das mulheres de modo geral seres consumistas e exageradamente supérfluos. Na prática e de acordo com o manual feminista, a senhora consumidora é a transformação da mulher num perfil de pessoa que esgota todos os recursos do lar e do marido, com gastos desnecessários e onerosos. E essa estratégia deu tão certo a médio e longo prazos que hoje em dia a imagem das mulheres está associada a consumistas compulsivas. Toda propaganda e marketing, empresas de cartão de crédito, lojas de crediário, etc., voltam-se para as mulheres como alvo prioritário de suas campanhas. Isso porque, para tais empresas e agências de publicidade, as mulheres se tornaram suscetíveis a essas propagandas que exploram a vulnerabilidade emotiva da mulher. Em outras palavras, a senhora consumidora foi fabricada pelo movimento feminista a fim de esvaziar a própria mulher de sua essência e personalidade e formar nela um dreno que suga e esvazia o casamento de seus valores de economia, respeito e equilíbrio. E, por consequência, aliás, separar homem e mulher. A autora e ativista feminista Beth Friedan, já citada, autora do livro A Mística Feminina, chegou a dizer nessa época, década de 60, que o lar, a maternidade e o casamento era um confortável campo de concentração, do qual, é claro, toda mulher deve lutar para se libertar. E ao avançar um pouco mais na leitura, vamos nos deparar na página 205 com o tema A Guerra das Mães, onde Carolyn McCulley vai denunciar outra artimanha do movimento feminista para a derrocada da mulher e da família. Sobre o pretexto de libertar a mulher, o feminismo travou também uma guerra entre a mulher e os seus filhos. Ou seja, empenhou-se em convencer as mulheres que os filhos são uma provação desnecessária na vida dela. Também por isso investiu em publicidade e mídia, a fim de convencer a mulher de que o aborto é bom e um gesto de independência e empoderamento da mulher. E outra vez haverá destaque nesse capítulo para a ativista feminista Linda Richman, que protagonizou essa batalha da ideologia feminista contra as mães comuns e donas de casa. Linda Richman afirmou que é um grande erro uma mulher desistir de uma carreira ou emprego para se dedicar a cuidar dos filhos e do lar. Para ela e para toda outra feminista, poder e estabilidade financeira tornam a mulher muito mais realizada do que ser mãe. Segundo Karen, o que faltou à análise de Richman foi ela compreender que nem ela e nenhuma outra feminista fala por todas as outras mulheres. Cada mulher tem sua própria percepção e sentimentos em relação a isso. Não é preciso que outra mulher dite regras universais sobre a questão da particularidade emocional da mulher. Ser mãe, criar filhos, ser esposa ou trabalhar fora numa carreira promissora e altamente rentável é algo que cada mulher em particular deve analisar e escolher por si próprio. Mas ocorre que o feminismo e suas militantes querem roubar da mulher a opção e liberdade dela escolher o que fazer com a sua própria vida. As organizações feministas tradicionais desvalorizam a maternidade e o papel da mulher na família. É o que vai enfatizar a autora na página 212. E para desprestigiar e convencer do contrário as mulheres que optavam naquela época por ser donas do lar e mães presentes na criação dos filhos, a indústria da propaganda fomentou uma intensa guerra para desmoralizar as mulheres que faziam a escolha por ser mãe e donas de casa. E um dos termos e jargões pejorativos que a mídia regularmente usava nas décadas de 80 e 90 para dissuadir as mulheres de serem justamente donas de casa, era chamá-las de donas de casa não produtivas. O trabalho fora de casa era útil e importante para o país, segundo a visão da mídia na época. Cuidar dos filhos e do lar era uma atividade humilhante e não gerava economia para o país. Essa era a definição que mais se via nos meios de comunicação, filmes, novelas, na indústria de marketing em geral.
Mas por detrás dessas propagandas malévolas, feministas raivosas e lésbicas agiam implantando ódio e divisão dentro dos lares e famílias. Para Karen, criar, guiar e educar um filho é uma tarefa e missão tanto importante quanto difícil. Por isso merece o respeito e a admiração de todos os homens e de todas as mulheres. Educar o filho, vai dizer ela, é exercer ao mesmo tempo o papel de sacerdote, psicóloga, professora e amiga. É a sublime arte de formar e capacitar um cidadão para atuar no mundo e sociedade. E esse indivíduo, depois de criado, vai espelhar no seu meio social as características boas ou ruins que sua mãe implantou nele. A Guerra das Mães, portanto, é um golpe do feminismo contra os valores dos próprios filhos que, cedo ou tarde, vão injetar novamente nessa sociedade aquilo que recebeu da pessoa que o criou, que nesse caso é sua mãe. Outro apontamento da autora sobre isso é que, por centenas de anos, a mulher foi reverenciada como pilar educacional dos filhos, uma coluna moral, intelectual e de sabedoria para os filhos. Mas, graças ao feminismo, mães e filhos vivem em conflitos dentro de seus próprios lares, onde ambos rejeitam-se e digladiam-se um com o outro. Mães aos 40 ou 50 anos, já sendo avós, disputam com as filhas e netas adolescentes quem se veste mais sensual ou quem paquera mais homens jovens na balada. A falta de exemplo, de moral, de sabedoria e de bons conselhos tornam as mulheres modernas tudo menos boas mães, boas esposas ou boas donas do lar. Com a maternidade tão desvalorizada no final do século XIX, vai afirmar Karen McCulley, não é de se surpreender que as crianças se tornam o alvo preferido do ativismo feminista a partir do século seguinte. E nesse novo fronte de guerra, outra autora feminista, Margaret Sanger, fundadora do movimento pelo controle de natalidade, encabeçou uma série de ataques contra o lar e contra a família, e em especial para desestabilizar psicologicamente as próprias crianças. Sanger chegou a afirmar em seu livro A Mulher e a Nova Raça, o nome do livro, de 1920, que a coisa mais misericordiosa que uma família faria a um de seus membros era matá-lo. Um dos temas de Sanger era desafiar o ensinamento cristão e criar uma nova moralidade. Como ela mesma dizia, seu bordão era sem deuses, sem mestres. A grosso modo, Sanger considerava a maternidade o resultado da ignorância e do acidente. Mas acredite ou não, a própria Margaret Sanger foi mãe de 3 filhos. E após sua primeira gravidez, ficou tão abalada e depressiva que chegou a ser internada no sanatório. Outra vez, fica evidente o notório compromisso do feminismo de demolir a família. E mais uma vez fica exposto o porquê o movimento feminista tanto empenha-se em promover o aborto. E, para concluir esse capítulo, a autora vai dizer de modo contundente que a grande questão é que, apesar de o feminismo ultrajar e buscar destruir os valores e o nome de Deus, muitas mulheres cristãs não percebem isso. Elas não só são reféns do feminismo, como também o propagam e expressam sem o saber. Em outras palavras, elas são feministas sem notar que são. Suas falas, atitudes e visão de mundo reproduzem em número, gênero e grau todas as ideias feministas. Ela própria negaria que é feminista se alguém a perguntasse. Mas suas ações tóxicas e seus ideais e opiniões políticas, filosóficas, culturais e até religiosas espelham a cosmovisão feminista da vida e do mundo. E no capítulo 8 será falado então da cultura da vulgaridade. Essa parte do livro fala especificamente do tipo de perversão que resulta do movimento feminista na sociedade. Isto é, no cenário cultural atual imerso na luxúria e promiscuidade. Isso é o resultado direto dos conceitos e padrões feministas implantados no corpo social de um país ou região. Segundo a autora, a atual conjuntura é a mais hipersexualizada que já houve. Talvez nos últimos 100 ou mais anos, de acordo com Karen McCulley, o liberalismo sexual é o principal legado feminista da terceira onda para a sociedade. É a chamada celebração da sexualidade livre feminina. Os efeitos dessa degradante abertura sexual dos últimos anos é o que a autora chama de cultura da vulgaridade. E está relacionada a isso mesmo, ao sexo. Tudo em nossa cultura tem uma conotação sexual. As roupas, as músicas, os filmes, novelas, as propagandas, os comerciais de TV, tudo exala sexualidade, erotismo e liberalidade sexual. Esse tema também é explorado de forma minuciosa pelo autor Michael Jones, em Libido Dominante, a qual eu recomendo o livro. A terceira onda do feminismo está marcada pela estratégia de promoção extrema da pornografia e sensualidade.
Ser vulgar e sexualmente promíscua é aclamado na sociedade e nos meios jornalísticos como empoderamento feminino, em vez de apodrecimento mental feminino, como de fato é. A vulgaridade tornou-se sinônimo de liberdade, vai dizer a autora. E ao falar sobre a vulgaridade e a cultura do sexo e da exposição sexual que acompanha esse fenômeno de degradação social, a autora vai, neste capítulo, se contrapor às acusações que as feministas faziam alguns anos atrás, quando eram confrontadas com a obviedade que as mulheres falam em serem valorizadas e respeitadas, mas se fazem elas mesmas objetos sexuais e garotas sexy de roupas íntimas dançando em programas de calouro, como ring girls em lutas de MMA, ou como garotas propaganda de empresas de cerveja. Dizem as feministas diante disso que as mulheres nesses lugares se submetem devido ao machismo estrutural impingido pelos donos dessas empresas, que são todos homens, ganhando dinheiro à custa da exploração do corpo da mulher. Mas bem ao contrário desse argumento sentimental, Carolyn vai notificar que nem sempre essa exploração da sexualidade feminina é feita por homens. E a autora vai informar que, por exemplo, apesar da imagem da revista Playboy americana e de todos os eventos que ela promove como empresa de entretenimento sexual, ela está ligada a seu fundador Hugh Hefner. Mas, porém, a Playboy é uma companhia dirigida por mulheres. A filha de Hefner, que é a presidente, a diretora financeira, Linda Howard, e outras. Todos os cargos importantes dessa empresa são ocupados por mulheres e não por homens. Assim como a Fundação Playboy, que promove eventos beneficentes e de marketing para o grupo principal, também é liderada por uma mulher, a afro-americana Claire Wilson. Assim como a fotógrafa oficial da empresa, que também é uma mulher, chamada Marilyn Grabowski. Além disso, a autora notou que lojas de roupas e de brinquedos infantis para meninas a partir dos 6 anos de idade, e a maioria é pertencente a mulheres que estão a produzir roupas sensuais para crianças, bonecas infantis usando fio dental. É uma sexualização precoce e proposital que expõe e denigre a imagem da mulher. Mas ao contrário de ser, como dizem as ativistas feministas, patrocinadas pelos homens e pelo patriarcado, são na verdade promovidas por mulheres e por empresas que pertencem a mulheres. E como toda a mídia atual promove e divulga a pornografia e libertinagem sexual precoce como símbolo de status e libertação das mulheres. As próximas gerações que vão surgindo absorvem cada vez mais cedo a liberalidade e vulgaridade sexual como o padrão normal da mulher. E a autora vai lembrar que, durante um evento literário nos Estados Unidos, por exemplo, adolescentes cercaram a atriz pornô Jenna Jameson, que estava a autografar seu livro na época, e diziam à atriz pornô que eram fãs dela e que queriam ser como ela. Note que essas meninas que se declararam a sua ídolo tinham apenas 12, 13 e 14 anos. Isso é algo alarmante. Significa que os modelos de conduta e vida dessa geração de jovens e adolescentes se resumem à atriz pornô, mulheres lascivas, dançarinas de boate e pessoas sexualmente promíscuas. Aqui no Brasil a coisa vai daí para pior. Os modelos e exemplos que inspiram os jovens são Anitta, Pablo Vittar, Jojo Todinho, Ludmilla, Paloma e as Gêmeas da Lacração. Meu Deus do céu! Todo tipo de indivíduos sensualizados, seminus, ativistas da liberação sexual e antimasculinidade. São mulheres lacradoras que a cada semana ou mês, se põem a lacrar nas redes sociais com algum clipe sensualizando o corpo, beijando homens e mulheres ao mesmo tempo e expelindo frases feministas contra os homens e contra o governo. Não é preciso muita imaginação, então, para descrever como será o futuro deste país daqui a 5 ou 10 anos. Um caso emblemático nesse contexto ocorreu no Brasil em janeiro de 2020. A então ministra Damares declarou que pretendia implantar no ministério, a qual comanda, uma campanha de incentivo e informação sobre os efeitos negativos da iniciação sexual precoce. Ao que constatou a ministra e seu departamento, levantou que meninas de 9 a 13 anos estavam iniciando sua vida sexual ativamente. E junto com esses dados, o Ministério apurou que era ascendente o número de casos de contração de doenças sexualmente transmissíveis como clamídia, HPV, herpes e várias outras.
Mas ocorreu que toda a mídia ativista do feminismo iniciou uma contra-campanha à ministra, dizendo que deixasse as jovens em paz, que a sexualidade dessas meninas só dizia respeito a elas próprias, ou seja, orientar crianças de 9 a 13 anos que esperassem um pouco mais para iniciar a vida sexual, foi tratado pelo establishment midiático como a mais grave e ameaçadora afronta às mulheres. Se a ministra fizesse o contrário, se dissesse a essas meninas que elas estavam transando tarde demais, que começasse a ter relações ainda mais cedo, aos 5 anos, aí sim, toda a mídia aplaudiria a ministra, alegando que era um bom projeto de educação sexual. Uma vergonha para esse país, isso sim, ter brasileiros, no caso, esses jornalistas, professores e várias outras, que se comportam com tamanha vulgaridade. É uma vergonha isso. Por isso, uma pesquisa com meninas na faixa etária de até 16 anos de idade, isso nos Estados Unidos, revelou em 2008 que 48% delas estavam contaminadas com ao menos uma DST. 48%. Outra pesquisa também nos Estados Unidos revelou que à medida que o casamento declina e a taxa de divórcio aumenta também exponencialmente o número de adolescentes que iniciam a vida sexual precocemente. E é consabido que no mundo todo o acesso à internet e redes sociais expandiu o interesse e busca por pornografia e atividades correlatas ao sexo por parte de adolescentes e jovens. E tudo isso consolida um padrão vulgar e sexualmente liberal, como o novo normal da sociedade. E com isso fica evidente o quanto de mal e tragédia causa a ideologia feminista na sociedade. Toda a sua alegação de que lutam pelos direitos das mulheres, pela igualdade entre os sexos, ou pelas minorias, ou coisa do tipo, não passa de piada sem graça, piada de mau gosto. Tudo que o feminismo promove é diabólico, é imoral e irreversivelmente destruidor. Se há uma frase para definir o feminismo, talvez seja a doutrina da mulher como centro de tudo. E outra vez merece destaque aqui as palavras do amigo Tricel, como mencionado por mim na análise de outra obra aqui no canal. Ele diz que a sociedade atual já não favorece ou privilegia as mulheres, ou seja, já não é ginocentrista ou ginocêntrica. Um salto evolutivo foi dado e a atual sociedade passou para o estágio de ginoteísta, isto é, uma condição de idolatria e adoração religiosa da figura feminina. É uma sociedade onde a mulher é o centro de tudo. E como o movimento feminista e a ascensão da mulher não para de expandir, imagina o amigo leitor o que nos aguarda nos anos vindouros. Esse quesito de adoração à mulher. Deus tenha misericórdia de nós. E assim termina a análise do livro Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista.